Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta sexta-feira, dia 30 de setembro de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã, à noite, após a meia-noite, tem a reapresentação e podemos contar aí com as suas participações através do telefone 3721-6955, bem como na rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Lá você pode dar um curtir na nossa página. Hoje nós vamos continuar falando a respeito do pleito eleitoral do próximo domingo, entre outros assuntos, e para isso convidamos o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, a CIA, Márcio Roberto de Oliveira, quem eu cumprimento agora. Tudo bem, Márcio? Bem, Fábio, bom dia. Bem-vindo. Bom dia aos telespectadores, bom dia, Hélio. É um prazer poder estar aqui de novo, Fábio, falando um pouquinho lá do trabalho que nós fizemos no Fórum de Poços de Caldas, preparando aí as propostas para os candidatos a prefeito. É um grande passo, né, que a associação sempre consegue oferecer para a população e para os segmentos, né, que acompanham essas oportunidades, no sentido de esclarecer o máximo possível quem são os candidatos, mostrar suas propostas e permitir uma aproximação dessas ideias entre os setores, né? Sim. Também contamos hoje com a colaboração de Hélio Scalvi, geólogo, escritor, jornalista, que participa com a gente aqui. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia, presidente. Bom dia a você de casa, ligado logo cedo aqui no Jornal do Sul de Minas. Queria, se você me permite, mandar um grande abraço para o pessoal do Hotel Reis e do Hotel do Oeste, né? O Toninho, grande amigo. A esposa dele, Valquíria, o Ricardo, o Vitor, a Gabi, Jefferson, Edivana. Estive lá no meio de semana saboreando um jantar lá junto com meus amigos lá da Unesp, que estavam aqui, do grupo de doutorandos, e eles estavam participando, fazendo a viagem todo ano, e tive com o Toninho lá, pessoa muito agradável, conheço há tanto tempo, e um grande empreendedor aqui em Poços de Caldas. Queria também parabenizar o nosso entrevistado, Márcio e sua esposa, Edilene, 26 anos de casado, né, Márcio? 26 anos, obrigado. A filha Júlia também, família aí, muito querida de todos nós. E também mandar um grande abraço para o Jair, da Mercearia Líder, também aniversariou essa semana. Grande abraço a todos, né? Felicidades e que esse amor e essa parceria sejam eternos. Obrigado, ainda bem que é assim, né, nesse clima fraterno. Hã? Ainda bem que é assim nesse clima fraterno. Com certeza, obrigado, Hélio, pela lembrança. 26 anos é bastante tempo. Tomara que eu chegue aí a 50 e poucos anos, pelo menos. Tá certo. Márcio, nos conta aí então, por favor, a respeito da realização do Fórum Poços de Caldas, onde todos os candidatos a prefeito da cidade estiveram presentes na CIA, falando a respeito de suas ideias. Como começou isso? Isso aí começou há 2 anos atrás, na eleição para deputado estadual e deputado federal. Nós reunimos a associação comercial, as propostas delas vão ser mais no âmbito econômico, né? Então, para fazer um caderno de propostas que fosse mais abrangente, nós reunimos outras entidades, né? Reunimos os clubes de serviços, Lions Club, Rotary Club, sindicato contabilista, sindicato comércio, sindicato rural, a OAB, o Conventions Bureau, a DSMIG, todas as lojas maçônicas de Poços de Caldas. Então, o conjunto de entidades, são 21 entidades participantes. Então, nós fizemos um caderno de propostas e entregamos, na época, para os candidatos a deputado estadual e deputado federal. Infelizmente, Poços de Caldas não elegeu nenhum deputado. Pois é. O maior colégio eleitoral do Sul de Minas está lá sem representatividade, nem a âmbito estadual, nem a âmbito federal, infelizmente. E esse ano, novamente, nós reunimos. Surpreendeu muito, Fábio, foi a quantidade de propostas que nós tivemos esse ano. Todas as entidades foram muito participativas, né? Levaram bastante propostas e nós conseguimos reunir nesse caderno. E as propostas mais importantes, né? Para nossa surpresa, embora não fossem todas as entidades de nível empresarial, o turismo foi o ponto mais citado por todas as entidades. Mais uma vez destacando, né, a vocação turística de Poços de Caldas, né, e o zelo e o empenho que o poder público tem que ter para poder zelar por esse patrimônio que nós temos, né? Pois é, mas esse é um assunto que precisa sempre movimentar, né? Porque precisa atualizar o turismo, né? Se o turismo fica parado de uma forma só, com os mesmos pontos, as mesmas formas, as mesmas práticas de décadas atrás, talvez não haja uma renovação e um aumento desse setor, né? Essa é uma intenção. Embora eu não seja especializado no assunto, Poços de Caldas tem uma beleza natural muito grande, né?
o desejo aqui, pelo menos, principalmente da Redondeza, de conhecer Poços de Caldas, de estar em Poços de Caldas, né? A rede hoteleira é muito boa, restaurantes, né? O comércio, centro comercial muito importante. Falta realmente, talvez, esse ponto em relação aos pontos turísticos e, além da renovação, criar novos atrativos da cidade, né? Isso é muito importante. Presidente, eu gostaria de saber, ainda nesse tema do turismo, né? Já passou a hora de Poços, com todo o seu aparato natural muito bonito, como foi dito, né, com seus hotéis, sua rede de restaurantes, enfim, passar e fazer uma opção para o turismo de eventos. E para que o turismo de eventos possa acontecer na nossa cidade, nós temos que ter um centro de convenções. Nós, incrivelmente, perdemos a oportunidade de ter hoje um centro administrativo, um centro de eventos, com verba já separada pelo governo do estadual, né, do atual senador Anastasia, e estamos parados no tempo se comparados com outras cidades que recebem um grande número de turistas, um grande número de eventos, em função não só da sua rede hoteleira, mas também da estrutura para receber um evento de maior porte. Então a gente fica só com os pequenos e os eventos grandes ficam nas grandes cidades, nas cidades que têm recursos e estrutura para receber um evento mais qualificado. O que o senhor acha disso? Será que as propostas que foram apresentadas pela Associação Comercial, elas serão cumpridas? Quer dizer, vocês têm uma forma de fazer com que o prefeito eleito possa realmente viabilizar as propostas? Porque no Brasil o que acontece é o seguinte, né? Todo mundo assina tudo, né? E na hora de fazer, existe uma grande dependência, né? de fazer o que quer e não o que se comprometeu. Me permita acrescentar uma situação factual, né? Ainda a perda de um famoso ponto turístico de Poços de Caldas, que é o Recanto Japonês e a Casa de Chá, que pegou fogo exatamente pela ausência de uma segurança no local, né? A Guarda Municipal talvez não estivesse lá no momento, de madrugada, não havia um olhar cuidadoso em relação àquilo. Flagramos durante a execução das reportagens que se seguiram em todos os veículos de comunicação, latas de lixo cheias de lixo, né? Enfim, aqueles containers de lixo lotados, vazados, muito lixo espalhado pelo chão, mostrando aí uma falta de cuidado com aquele ponto turístico, né? Porque isso é fato, não é nenhuma invenção, aconteceu. Com certeza. Eu acredito que nós, as entidades empresariais, as entidades de classe, né, a imprensa, nós temos que tentar trabalhar uma forma de que a política se torne novamente uma coisa positiva dentro do nosso país, né? A política é a arte do entendimento, né? É a arte de convergir as ideias, de trabalhar pelo bem comum, né? Quando isso não acontece, nós vemos esse exemplo aí do Centro de Convenções. Tive a oportunidade de ver o projeto com o Dr. Márcio Cunha. É uma coisa para daqui 100 anos, Exatamente. Uma coisa visionária, era um espaço amplo que poderia, além de atender a parte turística, atender lá o Paço Municipal, cidade judiciária, pensar numa Poços de Caldas para daqui 100, 200 anos. E, infelizmente, pelo menos a informação que chega para a gente é que um desentendimento político levou a cidade a perder esse equipamento que certamente melhoraria e ampliaria a opção turística Poços de Caldas em muito. Porque o turismo de negócios, né, hoje é uma fonte de renda que é no mundo inteiro, né, que é uma fonte de renda muito explorada. E Poços de Caldas, realmente, como ele pôde falar, ela carece, né, de um local apropriado que possa trazer eventos de grande porte, né? Em relação a isso que você falou lá do Recanto Japonês, foi realmente uma tragédia, né? Então, eu penso, né, o que nós estamos fazendo, o nosso objetivo é de auxiliar, de ajudar, né? O Hélio perguntou a respeito de cobrança. Nossa ideia é reunir esse fórum daqui 6 meses, depois que o prefeito eleito ou reeleito, se for o caso, estiver no cargo lá, para a gente voltar a conversar a respeito do que foi proposto ali. As propostas são viáveis, né, são executáveis, né, é um anseio lá de essas entidades todas representam milhares e milhares de membros e de afiliados. Então, a gente vai acompanhar para ver se consegue se colocar aquilo ali em prática. Mas, realmente, Hélio, você tem razão, né? Às vezes uma briga política, um desentendimento desse aí prejudica a cidade como um todo e não seria essa a ideia daqueles que estão lá dirigindo o nosso destino lá, né? E a gente está vendo um novo formato de campanha política, né? Mais concisa, com menor duração, 30 dias de rádio e TV,
45 dias de campanha no total, e nós vimos que a campanha local demorou a emplacar, né? Na realidade, os candidatos demoraram a começar a utilizar as redes sociais, começaram mais no corpo a corpo, fazendo visitas aí aos seus prováveis eleitores. E com isso a gente também espera que esse formato político de não fazer, não dar continuidade na obra do outro porque ele foi seu adversário, é um formato antigo, né? É uma coisa que ficou no passado. Eu acho que a nova política ela requer isso, ela requer um reconhecimento do que foi feito, do que foi bem feito, do que pode acrescentar no município e deixar de lado essas picuinhas, essas coisas que só prejudicam a cidade, só prejudicam o local, né? Concorda, Hélio? Eu acho que isso já deveria ser o normal na política, né? Infelizmente, né, no Brasil nós temos essa mania, né, de que o prefeito adversário ganha a eleição, ele imediatamente ao tomar posse interrompe todas as obras que o antecessor estava produzindo, né, sem pensar na população e sem pensar nos desdobramentos que isso pode acontecer, né? A gente viu aí, cansado de ver aí na grande mídia aí, obras da Copa do Mundo paradas, muita coisa que também vem em função da falta de verba do governo federal, né? Infelizmente aqui em Poços também nós tivemos, né, vários eventos paralisados ou prometidos e não entregues. Eu acho que essa política, né, essa política é como você disse, Fábio. Podemos falar alguns deles, o próprio presídio, né? Então, o presídio, o próprio centro de convenções, né, que estava já apalavrado e praticamente com recursos destinados. Hospital do Câncer. Hospital do Câncer. A gente fica, reforma do aeroporto. A gente fica triste porque é o seguinte, são melhoramentos que poderiam lançar Poços de Caldas num outro patamar e hoje nós estamos vendo aí Varginha, Pouso Alegre, encostando na gente, né? Até o debate da Rede Globo, eles preteriram o maior colégio eleitoral da região em função de Pouso Alegre e Varginha. Então, a gente só tem a lamentar o desgaste que Poços de Caldas tem tido nos últimos anos, né? Perdendo posições muito importantes. Era uma cidade extremamente avaliada, com o IDH um dos melhores do Brasil, né? O primeiro, o segundo lugar, e hoje... Então a gente fica preocupado, exatamente por conta de políticas contrárias, muitas vezes só para não prestigiar o adversário que exercia o seu mandato antes da eleição. Então isso tem que acabar, a gente tem que pensar na população e não no partido ou na sua própria figura. Ok. É tempo da gente fazer um breve intervalo. Se você quiser participar, fazer uma pergunta, aproveitar essa oportunidade, também falar a sua opinião a respeito desses temas, nosso telefone 3721-6955 está disponível. Na rede social você participa através do facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Vamos ao intervalo e voltaremos já já. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Tem hospital que parece grande, mas quando a gente vai ver o número de médicos, as certificações conquistadas ou a abrangência do atendimento, vê que não é bem assim. O Hospital Unimed é um grande hospital, e não apenas por causa das instalações e equipamentos. É grande porque é o primeiro da região a conquistar o selo de qualidade em saúde mais importante do Brasil. E também porque investe na expansão de sua infraestrutura, treinamentos e excelência de seus procedimentos. E tamanho por tamanho, cliente Unimed é atendido em 112 hospitais próprios e quase 3.000 conveniados. Mas o Hospital Unimed é grande principalmente por causa das pessoas que trabalham nele. São mais de 250 médicos, além de técnicos, enfermeiros e uma equipe multidisciplinar completa. Gente especializada em acolher você e seus familiares com toda a atenção e respeito que merecem. Hospital Unimed, referência em cuidar.
Multíplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Múltiplas Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. A Arcanjo e Máximo desenvolve software específico de acordo com sua necessidade. Atendendo mais de 200 clientes nos estados de Minas Gerais e São Paulo, está à disposição para colaborar com sua empresa. Softwares para gerenciamento de farmácia, nota fiscal eletrônica, ordem de serviço, financiamento e estoque, livro de entrada, saída e apuração de resultados para pequenas empresas. Ligue e peça uma visita. Já reservou um tempo essa semana para se cuidar? Venha conhecer o Espaço Lumina. Acesso facilitado, equipamentos de última geração, depilação a laser, lipossom, radiofrequência, carboxiterapia, mesoterapia, luz intensa pulsada, botox, preenchimento, peelings, tratamentos para microvasos, tratamentos para manchas, celulite, estrias e gordura localizada. Ligue e marque sua visita. 35998260118 ou 38991998328 ou venha nos visitar na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 46, Parque Vivaldi Leite Ribeiro. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando Márcio Roberto de Oliveira, presidente da CIA, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas. Estamos falando a respeito de temas que foram apresentados para os candidatos a prefeito que estiveram reunidos no dia 13 de setembro no auditório da CIA, localizado à Rua Prefeito Chagas, e onde apresentaram as suas propostas e ouviram reivindicações de diversos setores da cidade, que promoveram, produziram, melhor dizendo, um caderno de solicitações que foi entregue a cada um deles. Agora, certamente, observando melhor o caderno, uma das questões também mais citadas é a questão de geração de emprego e renda. Nós temos alguns números aqui que podemos comentar na sequência. Entre janeiro de 2015 e agosto de 2016, 509 empresas fecharam em Poços de Caldas, fecharam as portas. Foram 1.300 desempregados só no comércio. E muitas vezes a gente vê o contrário aí, né, sendo falado. Então, esse impacto é muito relevante na comunidade de Poços de Caldas. Há tempos nós não víamos uma onda de desemprego tão grande, tão significativa. O que você pode falar a respeito disso, Márcio? Bom, Fábio, primeiro é que a crise ela acontece a âmbito nacional, né? Sim. Agora, se você comparar os números de Poços de Caldas com as maiores cidades da região, você vai ver que Poços de Caldas foi a cidade que menos gerou emprego. Foi uma geração negativa, né? Uma das coisas que nós tivemos a oportunidade de conversar lá com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Reis, foi em relação a esse esforço que tem se feito em relação ao distrito industrial. É importante, agrega para a cidade, Poços de Caldas tem uma economia variada, mas o comércio ainda é o maior gerador de empregos. Então, se você pegar todos os empregos que foram gerados lá no distrito industrial, uma empresa atacadista que abriu perto de mim ali na Vila Cruz, gerou mais emprego que o distrito industrial inteiro. Então, talvez esse foco, né, essa determinação que houve em relação ao distrito industrial, ela não tenha surtido aí o resultado que a gente esperava. E o comércio, que nós estamos gerando emprego, estamos gerando renda, nós precisamos de incentivo, estímulo para investir na cidade, né? Então, a CIA tem trabalhado nesse sentido. Então, sempre que a Associação Comercial, que é uma entidade apartidária, né? Sempre que a associação faz uma sugestão, que ela faz uma cobrança, é nesse sentido aí, trabalhando para o bem dos nossos associados, que hoje chegam a quase 1.000 associados. Eu acho, inclusive, com relação a isso... Acaba se tornando irrelevante geração de emprego. Geração de emprego no distrito porque é o seguinte, Poços de Caldas sempre viveu
nesses últimos anos da mineração também, né? Além do comércio, que sempre foi muito forte, a mineração era muito importante, aí, empresas como a INB, a Alcoa, a Phelps Dodge, né? Todas elas agregavam também um grande número de empregados. Com a exaustão dos seus recursos e com a queda do preço dessas commodities, né? A Alcoa demitiu muita gente e a Phelps Dodge continua demitindo. Temos notícia que agora teve uma última demissão aí, que também vai impactar ainda mais negativamente os números de Poços de Caldas. Mas o que eu queria perguntar, eu estava folheando aqui o plano, né, do Fórum de Poços de Caldas, Cidadania e Desenvolvimento, feito pela CIA, e dois pontos me chamaram a atenção, né? O grupo de entidades sugere que nomear, que os secretários da prefeitura sejam nomeados pessoas da cidade, ou que pelo menos residam na cidade há 5 anos, né? Como forma, acredito, de que essas pessoas pelo menos não precisem usar GPS para andar na cidade, porque tem muitos secretários aí que, além de não residirem aqui, ainda não ficam aqui durante a semana, ou seja, não têm o mínimo conhecimento da cidade, ficam no gabinete, gerenciando de gabinete, isso não é possível. E outra coisa que eu achei muito interessante é que a sugestão de construir local apropriado para a realização de shows e feiras, né? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, tiveram a brilhante ideia de tirar as feiras e os shows, né, principalmente, lá do entorno do Ronaldão, porque incomodava lá 2 ou 3 bairros, e levaram para a Zona Sul, incomodando uma meia dúzia de bairros. As pessoas ficam alucinadas durante a madrugada, porque tem que trabalhar no dia seguinte e não consegue dormir, porque parece que o artista lá, a dupla caipira, está dentro da sua sala, né? Então, realmente, essas sugestões, gostaria que o nosso presidente da CIA comentasse, né, o que ele acha desses dois tópicos, né, que foram ressaltados pelo grupo de entidades. Bom, Hélio, em relação à nomeação de secretários, né, se você for analisar, a Prefeitura de Poços de Caldas é a maior empresa de Poços de Caldas. Maior empregador, né? Sul de Minas. Né? Fatura 660 milhões de reais por ano e tem lá 6 mil e tantos funcionários, né? Então, quando as entidades sugeriram em relação aos secretários, nós temos que pensar primeiramente na eficiência, né? Então, eu tive a oportunidade lá no encerramento do debate passar essa mensagem para os candidatos, porque nós precisamos de eficiência, né? Talvez essa colocação em relação aos secretários, né? Se o Hélio ler aí o texto na totalidade, vai ver, dê preferência a pessoas que sejam funcionários de carreira da prefeitura e que tenham entendimento dentro da pasta, né? Porque se você nomear, né? Porque o prefeito sozinho dificilmente vai conseguir realizar tudo que ele tem em mente em 4 anos sem o auxílio de bons auxiliares. E o secretariado passaria por isso, né? Secretários comprometidos com a cidade de Poços de Caldas, não secretários comprometidos com ideologia política ou com uma possível composição partidária, né? Eu acho que nós temos que pensar na eficiência daquilo que vai ser feito, né? Então, talvez as entidades tenham feito essa sugestão, principalmente pensando nisso, pensando em eficiência. Se a pessoa não tem nenhum tipo de ligação com Poços de Caldas, se ela não conhece a cidade, não conhece o dia a dia, as particularidades e peculiaridades da cidade, dificilmente, por mais especialista que ele seja naquele campo de atividade dele lá, dificilmente ele vai exercer um bom trabalho, né? Então, essa é uma sugestão que foi uma das mais citadas pelas entidades, foi essa sugestão. Em relação ao local de realização de shows e eventos, vai em encontro ao que nós falamos anteriormente, né? Que se tivesse lá se construído lá esse espaço enorme que teve na Zona Sul, possivelmente poderia até abrigar esse tipo de evento, né? Sem dúvida nenhuma, né? Um projeto gigantesco como que foi desenvolvido, né? Agora, o mais importante que eu vejo é que, além de muitos virem especificamente só para ocupar uma pasta, ainda tem uma dificuldade de prestar esclarecimentos à sociedade, né? Não se prestam a dar depoimentos, muitas entrevistas, né? Nós temos alguns casos em relação a isso. Bom, esse acontecimento que nós estamos citando aconteceu no dia 13 de setembro, que foi esse Fórum Poços de Caldas, uma espécie de debate, uma espécie de apresentação de propostas, que é esse caderno que está na mão do Hélio, que foi entregue a cada um dos candidatos a prefeito. E, segundo o Márcio disse, será cobrado, né, do prefeito eleito. Daqui a alguns meses haverá uma nova reunião nesse sentido de cobrar a aplicação, a possibilidade de execução dessas ideias. A nossa equipe de jornalismo, na época, esteve presente no local e produziu uma reportagem. Nós vamos assistir agora. Os candidatos Heloísio do Carmo Lourenço, do Partido dos Trabalhadores, o PT, Paulo César Silva, da coligação Honestidade e Trabalho,
Regina Cioff, do Partido Popular Socialista, PPS, Ricardo Senegal, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Sérgio Azevedo, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, e Valdemar Lemes Filho, do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Todos se reuniram no prédio da Associação Comercial para apresentarem suas propostas aos empresários, associados e representantes de sindicatos. A CIA tem feito debate com uma certa frequência, né? Já se tornou até tradicional esse debate dos candidatos aqui na sede da CIA. E de 2 anos para cá, nós, além das propostas da Associação Comercial, nós também convidamos, né, a sociedade civil organizada, através dos clubes de serviço, loja maçônica, para que essas propostas tivessem um aspecto mais amplo, né? Nós fizemos isso por ocasião da candidatura a deputado federal e estadual e agora estamos fazendo a prefeito também. A diferença é que aqui os candidatos não fizeram perguntas entre si, por isso o nome de fórum de debates. As perguntas foram formuladas em conjunto com associados e representantes dos sindicatos. Nós retiramos as perguntas que vão ser feitas pelos candidatos desse rol de proposta que nós fizemos. Foi impressa uma cartilha, né, entregue a cada um da assessoria e através dessa cartilha foram retiradas as perguntas que vão ser feitas no debate. A ação foi vista de forma positiva para quem esteve no local. Cada um esteve atento e analisando cada proposta dos candidatos. Eu estou participando agora, está muito interessante, as respostas estão sendo, as perguntas e as respostas muito inteligentes, né? Eu acho que Poços precisa disso, né? A gente tem que conhecer os nossos candidatos, né? Para saber em quem a gente vai votar, em cada proposta, qual que é a finalidade do candidato com a cidade, né? Isso é muito importante. Porque com essa cobrança que a gente vai fazer dos candidatos, eles vão ter que assinar um compromisso com a gente, com todos os setores da cidade, setores importantes, e vão ter que cumprir. Então, eu acredito que isso seja muito importante para um todo na cidade. Os candidatos Rovilson Pimentel e Rovilson de Lima não compareceram ao fórum de debates. Já no dia 29 de setembro será realizado um debate entre todos os candidatos no auditório da PUC Minas, com transmissão ao vivo pela TV Poços. Esse finalzinho aí venceu na matéria, mas tudo bem, faz parte. Foi ontem, né? Foi ontem. Mas importante foi mostrar do que estamos falando, efetivamente, como foi, né? Sim. E é muito importante. Agora, todas as lojas maçônicas de Poços de Caldas, que também são um setor da cidade, né? Elas receberam os candidatos a prefeito em datas específicas, foram convidados. Algumas datas foram 2 candidatos no mesmo dia, outras foi apenas um candidato, onde também foram questionados a respeito desses temas que estão nesse caderno, e outros também formulados pelos integrantes, né, daquelas associações, daquelas assembleias. E é muito importante também que os candidatos tenham se prestado a esse tipo de esclarecimento, porque certamente vão fazer diferença, né? Mais para frente pode ser que haja realmente um efeito disso, dessas reuniões que aconteceram. Não é isso, Márcio? Com certeza, né? O debate aconteceu em alto nível, nós ficamos muito satisfeitos, né, com a forma que foi conduzida. Quem foi o mediador, né, foi o nosso vice-presidente industrial, Rodrigo, a quem eu agradeço pelo trabalho, excelente trabalho que ele fez lá. Todos os candidatos puderam, na ocasião, responder as perguntas do caderno de propostas e fazer comentários em relação ao que eles pensavam. Primeiramente, do material que eles receberam com antecedência, para eles poderem ler e se tomarem conta do que foi proposto, e depois, junto com isso aí, eles responderam perguntas que foram sorteadas lá e nós ficamos muito contentes com o resultado que tivemos. Nós esperamos que isso aí possa servir de auxílio, né, um possível programa de governo do prefeito, e que ele possa, daqui a 6 meses, conforme foi falado lá, voltar a se reunir com o fórum e falar, e poder dizer para nós o que ele encontrou na prefeitura, no caso de uma reeleição, né, o que ele daria de andamento nesses projetos, para que essas entidades que representam lá milhares de associados e de membros, né, possam transmitir isso aí para essas pessoas. Tá certo. Parabéns pela realização do fórum. Muito bom. Obrigado, Fábio. A gente vai para um novo intervalo, é rapidinho, voltaremos em instantes.
Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar 1468, 3712-6693. Promoção Ganhe Mais com Michelin. Confira nossos preços com descontos especiais. Energy XM2, R$309. Prima C3, R$345. Os pneus mais seguros e duráveis do mercado com preços especiais para você. Acesse britospneus.pocos.com.br. Revenda Michelin Britos Pneus. Rua Caetano Petterli, 224. Ligue 3715-7275 e 3715-7935. Faça revisões em seu veículo regularmente. Confira condições na loja. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Você sabe se ouve bem? Venha para a Audience Aparelhos Auditivos e saiba tudo sobre a sua saúde auditiva. O objetivo da Audience é melhorar a qualidade de vida das pessoas com perda auditiva. Com as nossas soluções inovadoras, aparelhos auditivos desenvolvidos com a alta tecnologia suíça, discretos, práticos e que se adaptam perfeitamente ao seu dia a dia. Rua Itabira, número 7, Centro, Poços de Caldas, 35-3713-6795. Avenida Marechal Castelo Branco, número 282, Centro, Mogi Guaçu, 19-3362-1581. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando Márcio Roberto de Oliveira, presidente da CIA, a companhia aqui de Hélio Scalvi. Márcio, em relação aí à aproximação de uma data importante para o comércio, que é o Dia das Crianças, há uma boa expectativa? Fábio, nós tivemos agora, a partir de julho, nós tivemos uma boa retomada no comércio. Nós tivemos a entrada do inverno, né? A loja, o pessoal de vestuário, cama, mesa e banho, melhorou muito a venda, né? Para quem estava vindo aí com números negativos, do jeito que o comércio estava vindo aí, chegando a queda de determinados setores de até menos 12%, eu fico imaginando aí que se nós conseguirmos vender no Dia das Crianças o que vendeu-se o ano passado, está de bom tamanho. Apesar que houve uma mudança muito de foco, né? Hoje a criança quer eletrônico, né? Quer celular, quer tablet, né? Então está havendo uma migração, né, das lojas de brinquedo para a loja de eletroeletrônico, né? Mas a expectativa é boa. Nós realizamos agora recentemente uma campanha, fazia tempo que não se realizava, realizou a última vez na gestão do Valdir Miguel, que é o Liquida Postos, né? Nós tivemos 300 e poucas empresas que aderiram à campanha, foram 15 dias de promoção no mês que tradicionalmente não se tem muito, não se tem uma data comemorativa e não tem um movimento muito significativo. Nós ficamos contentes com a ação que a Associação Comercial promoveu. Presidente, eu gostaria de perguntar para o senhor uma coisa que eu acho que eu não poderia deixar de perguntar, o senhor estando presente aqui, é com relação ao ocorrido dia 19 de janeiro desse ano, né? Quando centenas de lojas e comércios aqui de Poços de Caldas foram invadidos pelas águas, né? No plano apresentado pela Associação Comercial, vocês fizeram alguma sugestão nesse sentido, ou seja, da tomada de alguma medida, porque o que se viu até agora foi praticamente nada, né? Não se teve nenhuma ação para evitar ou para minorar o problema se isso voltar a ocorrer durante o período de chuvas agora no final do ano e no início de 2017. Vocês se preocuparam com isso porque o comércio foi o mais atingido por aquele evento? Com certeza, Hélio.
Na época do ocorrido, né, nós tivemos uma tratativa muito próxima lá com o senhor prefeito, com a prefeitura, né? Nós somos leigos, né, procuramos informação com pessoas que pudessem nos esclarecer realmente o que aconteceu, e no caderno de proposta prevê lá medidas, né, para que isso não ocorra. Uma chuva com aquela intensidade, segundo o que foi noticiado, é difícil de se prever, ou difícil até de ter uma prevenção sobre aquilo, mas, né, o mínimo que se esperava, que seria a limpeza dos bueiros, das galerias, o asseoramento dos rios, é necessário ser feito. Nós não temos conhecimento do quanto foi feito, né? Eu moro aqui no Vai e Volta, aqui eu vi muita máquina limpando ali o rio do Vai e Volta. As máquinas entraram ali pela pontinha ali, então parece que a prefeitura tomou algumas medidas. Nós não sabemos se essas medidas serão suficientes, né? E se ocorrer uma se ocorrerem chuvas mais fortes agora, chegando o período da chuva em dezembro, janeiro, se nós vamos estar preparados para esse evento, né? Pois é, eu só acho que não adianta fazer muito depois, né? Tem que fazer antes. Tantas vezes foi falado isso, pedido, né? A comunidade, durante algumas oportunidades, nós mesmos aqui no Jornal do Sul de Minas citamos esses casos de limpeza de rios, desassoreamento, essas questões, e parece que as coisas não foram levadas a sério. Por isso que é importante, Fábio, que o plano diretor que vai ser votado na Câmara Municipal, que a associação tem lá representante acompanhando, né, nós até soltamos um comunicado esses dias para os nossos associados, colocando a posição da associação comercial, né? No caderno de proposta também está prevendo isso, né? Sempre falando como leigo, né, o que a gente ouve, né, que se a cidade não tiver um crescimento ordenado, essa construção de prédios e novos bairros não for bem planejado, dificilmente o centro da cidade vai conseguir, né, dar vazão a essa quantidade de água, de esgoto que vem para o centro. Então, por isso que a votação de um plano diretor bem pensado, né, com a possibilidade de que os tópicos sejam tratados individualmente pela Câmara Municipal é muito importante. Boa citação, viu, presidente? Eu só gostaria de dizer que eu me vejo até obrigado a falar, porque como eu não sou leigo, né? Eu sou da área, todos os técnico, amigos, né? Eu sou um geólogo, sou técnico, conheço profundamente esse assunto, porque moro aqui em Poços de Caldas há 36 anos, né? Tem informação técnica. Tem uma opinião muito mais avaliada. E digo para todos vocês que estão assistindo que não faltam são relatórios e sugestões técnicas já elaboradas. O que falta simplesmente é a vontade política de se aplicar isso. Nos últimos 30 anos não houve vontade política de se aplicar os planos que já existem desde a década de 40, de 50, que indicavam inclusive a construção de uma barragem lá na Zona Leste para segurar o volume de águas que vem todo no momento da chuva forte, vem para o centro, e aqui não tem como escapar da armadilha. É Ribeirão de Caldas, Ribeirão da Serra e Ribeirão do Vai e Volta. Se o Ribeirão de Caldas encher, o Ribeirão do Vai e Volta não tem onde desaguar. Ele volta, dá retorno e acontece isso mesmo. Então, o que aconteceu dia 26 de janeiro, dia 19 de janeiro, como o Fábio disse, era previsível, e as medidas que deveriam ser tomadas não foram tomadas. Já há muito tempo deveriam ser tomadas. E havia um plano de macrodrenagem, sim, desenvolvido nas mãos da própria prefeitura, né? Nós tivemos acesso a esse plano. Eu também tenho uma cópia desse plano e tenho a data de quando ele foi desenvolvido, enfim. Eu vou chegando ao fim dessa edição, concluindo e agradecendo a presença aqui do presidente da CIA, Márcio Roberto Oliveira, muito grato pela sua disponibilidade em nos atender. Só lembrando que agora o comércio local, nos dias 10 e 11, exatamente incentivando e promovendo as vendas aí para o Dia das Crianças, estará aberto até às 20 horas. Dias 10 e 11, o comércio de Poços de Caldas estará aberto até às 20 horas. Então agradeço, viu, presidente? Desejo uma boa continuidade no seu trabalho. Felicidades. Grato aí pela participação. Eu que agradeço, Fábio. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço aqui a presença do Hélio, geólogo, repórter, palestrante, escritor. Pude assistir uma palestra dele a respeito da Revolução Francesa, que deixou a plateia lá cativa por mais de 40 minutos. Parabéns, Hélio, pela tua capacidade. E lembrar, Fábio, muito importante, que o comércio que abrir agora dia 12 não pode vender bebida alcoólica das 6 às 18 horas, né? Dia 2, né? Dia 2, desculpa. E não pode vender bebida alcoólica e tem que fornecer condições para o pessoal que estiver trabalhando no comércio de votar. É muito importante esse lembrete, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço aqui a companhia do Hélio também. Tá bom.
Hélio, até domingo. Então, isso que eu ia falar. A TV Poços deverá realizar a maior cobertura, certamente a melhor cobertura, com o maior número de informações, a partir das 8 da manhã. E eu, Sambrano, estaremos a partir das 16 horas. Não, 14 horas. 14 horas, de 14 às 16, a dupla aqui estará trazendo também o que de melhor tiver no momento com relação às eleições. Um abraço a todos, bom fim de semana, até domingo. Estaremos aqui, então, no domingo, como o Hélio disse, participando da cobertura da TV Poços, uma ampla cobertura, mostrando aí, inclusive em outros municípios, as votações, como estão sendo encaminhadas. E o que eu desejo para aqueles que votam de manhã e que vão acompanhar a nossa programação é que seja feita uma escolha inteligente, que a gente possa exercitar a nossa memória, lembrar do passado recente e até mais distante de cada um dos candidatos, para que possa ser feita uma efetiva avaliação criteriosa do que cada um pode oferecer. Porque, como disse o juiz eleitoral quando esteve aqui, o momento sublime da votação é aquele onde está ali a sua consciência de frente para a urna eleitoral. É naquele momento que você pode definir o destino de uma cidade. É naquele momento que você pode realmente colocar em prática a sua cidadania. Então é o que eu desejo para você, felicidades, boa consciência ao votar. Então eu me despeço e domingo estaremos de volta a partir das 14 horas aqui na TV Poços. Um abraço e até lá.